Este é o canal Caminhos do Pensamento. Eu sou branco, estou com um boné cinza claro, óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes. Estou com bigode e barba preta escura curta. Estou com uma camiseta azul clarinha quase branca, caminhando sobre folhas e galhos em um parque público rodeado por árvores, enquanto olho para o meu celular. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e hoje vou tratar de uma questão. Será que os cristãos resolveram o problema do mal, que talvez seja o maior argumento dos ateus contra a existência de Deus? Eu acho bem curioso que muitos cristãos reconhecem o enorme desafio contido nesse problema, que foi levantado por diversos filósofos em variadas versões. Basicamente, ele diz que é impossível que haja um Deus onibenevolente e ao mesmo tempo onipotente, porque no mundo existe muito sofrimento gratuito. Esse é o chamado mal. É algo que não combina com a natureza de um Deus que deseja o bem das suas criaturas. E ainda que alguns cristãos busquem justificar isso, dizendo que o mal é uma consequência da má escolha do ser humano, que teria sido dotado de liberdade por Deus, isso não explica plenamente a existência do sofrimento, já que nós temos, por exemplo, os animais no meio natural, que não escolheram isso e sofrem horrivelmente. Nós temos também as próprias criancinhas humanas e pessoas com grave deficiência mental que, apesar de serem adultas, não têm capacidade ainda de escolher, não têm capacidade de entender os seus atos e determinar-se de acordo com o dever ético. E mesmo assim sofrem também. Às vezes seres humanos nascem com deformidades, com doenças gravíssimas que geram um sofrimento imenso. Quando nós vemos esses seres inocentes padecendo, nós nos questionamos, mas como pode haver um Deus onibenevolente e que ao mesmo tempo permite isso? E em algumas correntes teológicas não é nem que Deus permite, mas Deus causa. Deus faz com que as coisas aconteçam continuamente. É Ele quem gerencia a sua criação, movendo-a, de modo que o mal seria então, de uma forma ou de outra, proveniente desse Deus. Aqui no canal eu já tratei desse assunto em vários vídeos. Lá na playlist Idealismo você encontra alguns vídeos em que eu tratei disso. Na minha visão, isso é resolvido de forma relativamente simples, mas na visão teísta cristã, isso simplesmente é insolúvel. Isso tanto é verdade que, se você for a um vídeo de algum cristão erudito, aprofundado em filosofia aqui no YouTube, você vai ver que ele recorre a ideias que não combinam com o teísmo cristão. Ele vai ter que redefinir onibenevolência, ou então ele vai ter que redefinir o próprio conceito de mal, para dizer que, na verdade, o mal não é mal. Ele é bom porque cumpre um propósito no plano de Deus. Um Deus que é onibenevolente e, ao mesmo tempo, decidiu que o mal existiria na sua criação. E eles dizem que o que justifica a existência do mal é a justiça infinita desse Deus que um dia restaurará todas as coisas e compensará todo o sofrimento para aqueles que foram fiéis, para aqueles que às vezes não fizeram nada para merecer isso, mas sofreram as consequências do pecado do ser humano que se distanciou de Deus originalmente. E essas pessoas tiveram a infelicidade de integrarem uma raça caída que herdou esse pecado original, mas isso será revertido em uma eternidade de alegria, de prazeres. Ora, pessoal, é óbvio que esses argumentos são toscos, esses argumentos não justificam de fato o que se pretende. Ora, se Deus é onibenevolente e ao mesmo tempo onipotente, ele teria infinitas formas de fazer com que as suas criaturas fossem seres felizes e ao mesmo tempo não tivessem esse sofrimento todo. Ele poderia evitar esse sofrimento. Um Deus que é onipotente, possui infinitos recursos, possui
infinitas formas de fazer as coisas, ele poderia muito bem criar um mundo em que as suas criaturas tivessem até mesmo a liberdade de escolha para rejeitá-lo, para se afastar dele e por consequência sofrer. Mas isso de modo algum justificaria esse mundo que nós encontramos, no qual nós temos pessoas que, mesmo servindo a esse Deus, tendo aquela fé firme nele, tendo uma convicção profunda e vivendo de acordo com os seus mandamentos, essas pessoas sofrem de atrocidades horríveis. Você com certeza conhece alguém assim, uma pessoa que era um cristão, uma cristã exemplar, uma pessoa fervorosa, que realmente buscava seguir tudo aquilo que a sua crença ensina, e mesmo assim ela foi vitimada de um câncer que gerou um sofrimento atroz para essa pessoa, ou então ela foi atropelada por um motorista bêbado e morreu, seja na hora, seja depois de muito sofrimento, de muita agonia. E os animais, obviamente, não fizeram nada para merecer tudo o que eles padecem. Se Deus é onibenevolente, se Ele realmente se preocupa com as suas criaturas, Ele não colocaria os animais debaixo desse sofrimento, Ele não permitiria que os animais padecessem desse modo. A forma como os cristãos, principalmente os tomistas, buscam resolver o problema do mal, chega a ser risível, sabe? Tem certos canais por aí, né, que são especializados em filosofia tomista, e às vezes eu fico ouvindo ali o cara falando durante 2 horas, e ele fala com uma convicção, ele fala com uma tranquilidade, como se o problema do mal fosse a coisa mais ridícula do mundo, e ele fala, esses ateus não sabem de nada, porque isso já foi respondido há séculos por diversos filósofos, esse argumento não tem nenhuma consistência, né? E aí, quando ele vai tentar justificar isso, quando ele vai colocar na mesma frase, olha, um Deus onibenevolente, um Deus onipotente e a existência do sofrimento no mundo, né, para seres que não fizeram nada para merecer isso, aí ele fala, mas Deus é bom de um jeito só dele, né? Porque Deus, ele procura apenas a sua própria finalidade. E na finalidade divina, o mal cumpre um propósito. Significa que Deus está sendo bom porque Ele está agindo de acordo com a sua própria natureza ao permitir a existência do mal, já que é pela existência do mal que Deus triunfará, que Deus mostrará que Ele é justo ao recompensar os bons e punir os maus, que Ele é misericordioso ao livrar até mesmo pessoas que pecaram do castigo, né? Pela sua graça Ele oferece a salvação, e um dia Ele restaurará a criação inteira, mostrando que Ele é o Senhor da história, que nem o pecado foi capaz de frustrar o seu plano original. Então, pessoal, mas isso novamente se desfaz em pó, porque quando nós falamos de benevolência, nós não estamos falando apenas de algo que é adequado à sua própria natureza, algo que cumpre a sua finalidade. Benevolência tem a ver com você ser compassivo, você querer ajudar os outros. E um Deus que é onipotente não precisaria criar um universo no qual as suas criaturas passassem por sofrimento imenso, atroz, um sofrimento que não traz nenhum ensinamento para as criaturas, e é um sofrimento que se prolonga aí por muitos milhares de anos, para dizer o mínimo, né? Muitos católicos aceitam o que a ciência nos mostra sobre o tempo de existência da vida dos seres sencientes, e eles entendem então que o sofrimento é ainda maior do que seria numa visão criacionista literal. Se nós vivêssemos em um mundo criado e sustentado por um Deus onibenevolente e onipotente, nós poderíamos constatar que aqueles que obedecem aos mandamentos desse Deus são diferenciados em relação aos outros, mas nós não vemos isso. Nós estamos em um mundo em que é impossível você detectar a pessoa que realmente acredita nesse Deus pelo modo como acontecem os eventos na vida dela. Os eventos vêm a essa pessoa, benéficos ou maléficos, do mesmo modo para uma pessoa que não acredita nesse Deus. Isso é tão curioso que a própria Bíblia contém passagens que reconhecem isso.
A Bíblia foi escrita por muitas pessoas em épocas muito diferentes, então você tem ali pensamentos díspares. Ao mesmo tempo que você tem textos que falam que aqueles que servem a Deus são livrados, são protegidos, você tem outros textos que falam que não, que tudo vem igualmente para todos. Seja o bom, seja o mal, as mesmas coisas sucedem a todos, né? Você tem textos que mostram que Deus não pode ser o criador do mal, por ser puro, né, por ser um ser de luz, e você tem outros textos que falam que sim, que Deus cria o mal, né, que Deus traz sim o sofrimento para os seres humanos, inclusive para os seus próprios servos. Então, nós aqui que somos pensadores críticos, nós que somos livres pensadores, que seguimos a razão no caminho da verdade, em busca da sabedoria, não temos que ficar fazendo malabarismo para encaixar essas coisas. Nós temos que reconhecer que esses livros religiosos todos, inclusive os livros bíblicos, são obras de seres humanos que tentaram entender as coisas por uma via mitológica, né? Que criaram ou abraçaram histórias que não tinham uma sustentação histórica plenamente. É claro que algumas coisas na Bíblia são históricas, mas muitas não são. Muitas são de fabricação da mente humana, são fruto da criatividade e não fruto de uma constatação empírica e nem mesmo filosófico-racional. E aqui no canal nós focamos realmente na investigação racional das coisas, na reflexão lógica. E é por isso que eu rejeito a onibenevolência divina. É impossível que o Deus verdadeiro seja onibenevolente. Ele é sim onipotente, né? Pela própria definição da palavra Deus como o ser supremo, ele não é apenas onipotente, mas ele é unipotente. Ele é o único poder de tudo. Tudo o que existe provém dele, todo o movimento provém dele. Não existe um princípio paralelo ou concorrente com Deus. Não, mas é ele que faz, é ele que move, ele é que opera todas as coisas, inclusive as coisas que nos trazem sofrimento, que são desagradáveis. Mas no contexto da mente divina, né, que compõe todas as coisas, a mente divina não apenas criou, mas ela se manifestou, ela criou manifestando a si mesma. No contexto dela não existe mal, não existe nada que seja tortuoso, nada que esteja fora do lugar, né? O sofrimento só existe no nosso ponto de vista porque nós não queremos passar por certas experiências, mas essas experiências são adequadas, elas devem existir porque assim Deus determinou. E é assim que ele manifesta o seu ser, né? Em infinitas formas, inclusive nessas formas dolorosas e prejudiciais. E não há injustiça em Deus nisso, porque a justiça consiste em você dar a cada um aquilo que lhe é devido, né? Você respeitar os direitos. E Deus não tem nada para respeitar, Deus não tem obrigação para com ninguém, para com as suas criaturas. Ele só tem obrigação consigo mesmo, de ser aquilo que é, de se manifestar, né? E ele se manifesta inclusive mediante o sofrimento, causando o mal. Então, pessoal, concluindo aqui o vídeo, né, esses cristãos teístas que procuram dizer que não há problema nenhum em haver um mundo com sofrimento espetacular, que seja governado por um Deus onibenevolente, eles na verdade negam ou o conceito de benevolência ou o conceito de mal, né? Para dizer que Deus é benevolente de um jeito só dele, que ele pode sim ser benevolente e ao mesmo tempo permitir que haja um sofrimento gratuito, porque o simples fato dele querer que o sofrimento exista já justifica o sofrimento, e portanto Deus está sendo bom porque ele não tem obrigação de fazer nada para ninguém, ele só tem o dever de ser Deus. E ao mesmo tempo eles falam que Deus vai ajudar as criaturas, mas ele ajuda de um jeito dele, né? Fazendo então o juízo final, ele vai fazer o julgamento de todas as ações um dia, na volta de Cristo, quando ele restaurar a sua criação. Mas é óbvio que o fato de ele um dia fazer isso não justifica que ele permita um mundo em que nós vivemos, em que não existe de fato uma justiça verificável. Ele permite então um mundo plenamente injusto, em que as pessoas não conseguem se livrar do sofrimento, por mais que elas tenham fé, por mais que elas o obedeçam. E muitos seres não têm nem condições de servir a esse Deus, porque não tem uma mentalidade, não tem uma configuração mental adequada para compreender
as doutrinas religiosas, como é o caso, como eu falei, dos animais não humanos, das criancinhas e dos deficientes mentais graves. E mesmo assim eles padecem desse sofrimento todo, um sofrimento gratuito, que poderia ser evitado sem o prejuízo da glória divina. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Até a próxima.